Boa noite a todos. Vamos a mais uma aula para o concurso público do Estado de São Paulo. Hoje, dia 27 de junho. Nós estamos no conteúdo de conhecimentos gerais. Então, vão acompanhando direitinho. Quem não assiste ao vivo, assiste a gravação depois. A ordem dos vídeos que estão sendo postados. Para quem não assiste, né, não se perder. Então, nós estamos na parte de conhecimentos gerais, que é para todos, tá? Essa semana estamos finalizando a parte de conhecimentos gerais, legislação. A semana que vem começamos a parte de conhecimentos gerais para todos ainda, que são os autores, que é para todos. Quando forem para se separar, nós avisaremos, ok? Os alunos de cada área que vão se separar. Ok, gente? Então, hoje nós temos aí leis e decretos. São 2 que nós vamos ver hoje e mais 2 na quinta-feira, tá bom? Então, vou mostrar aí para vocês quais são o de hoje. E com esses conteúdos finalizaremos a parte de legislação, conhecimentos gerais para todos, tá? Então, nós temos aí a Lei 16.279, que é o PEE, que é o Plano Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Nós temos o Decreto 55588 de 2010, que é referente ao tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do Estado de São Paulo. No nosso caso, o órgão público seria a escola. Depois nós temos o Decreto 57.571 de 2011, que fala a respeito do Programa Educação Compromisso de São Paulo. E finalizando o assunto da legislação, o Decreto 59.354 de 2013, que complementa aí o Programa Ensino Integral, tá? Então, ele complementa o que nós já falamos. Nós já tivemos esse conteúdo, que é de 2012, e ele vem complementando em 2013 sobre o assunto. Aí nós vamos finalizar definitivamente essa parte da legislação de conhecimentos gerais para todos de leis. Aí só vão ficar os autores de conhecimentos gerais para todos e depois assim a gente vai iniciar a divisão das turmas, né? Acompanha o cronograma para saber que dia é arte, que dia é educação física, que dia é cada área, ok? Acompanha o cronograma aí para quem está assistindo esse vídeo, ok? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar do PNE. PNE não, PEE. Mas é através do PNE, que é o nacional, que é feito o PEE. Vamos lá, o que é esse PNE ou PEE? Não importa. São planos de melhoria para a educação. São planos. Então, assim, é a mesma coisa da gente fazer planos para a nossa vida. Ah, daqui 5 anos eu quero trocar de carro, eu quero fazer uma viagem, eu quero... São planos. Isso não quer dizer que todos vão acontecer. Alguns vão, alguns não. Depende, tá? Esse PEE, que é o estadual, mas ele é feito através do nacional. Então, assim, o Plano Nacional de Educação, que é feito pelo MEC, é o modelo. Através dele, o Estado de São Paulo vai fazer o seu, a Prefeitura vai fazer o dela, cada município vai fazer o seu, baseando-se no nacional, tá? E o que são? São metas de melhoria para a educação. Todos os planos são decenais. Isso quer dizer de 10 em 10 anos, ok? Então, esse do Estado de São Paulo, o último foi realizado em 2016. Ele vale por 10 anos. Então, quando for julho de 2026, ele acaba e começa um novo mais 10 anos, certo? Aí começa um novo por 10 anos. O que não conseguiram atingir,
eles colocam no novo plano. E o que conseguir atingir ou minimizar, eles vão. Se conseguiu atingir total, eles tiram. Se ainda não conseguiram totalmente, continuam no plano, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é o significado da sigla, que pode aparecer por extenso na prova, como pode aparecer só a sigla. Então, PEE significa Plano Estadual de Educação. O último foi feito em 2016, eles podem perguntar quando acaba. Acaba em 2026, tá? Daqui uns 3 anos acaba, daí eles fazem o novo, ok? E qual o período do plano? Decenal. Qualquer plano é decenal, válido por 10 anos, ok? Isso já tem que ficar claro para vocês. Vamos lá. Começando aí, então a lei 16.279, 8 de julho de 2016, que aprova o Plano Estadual de Educação do Estado de São Paulo, ok? Esse é do Estado de São Paulo, para vocês. Então, aqui vem falando que a vigência, né, no parágrafo único aí, vem falando que a vigência é de 10 anos. 10 anos. As diretrizes no artigo 2º, elas são baseadas no nacional. Então, se vocês pegarem o nacional, é igual, ele só acrescenta uma coisinha ou outra, mas as diretrizes são as mesmas, tá? Eles vão de encontro com o do nacional, o estadual vai de encontro com o nacional. Então, veja. Erradicação do analfabetismo. Então, eles pensaram numa meta para ser alcançada para falar sobre analfabetismo. Depois, universalização do atendimento escolar. Então, nas metas eu vou estar explicando. O que é universalização? Significa atendimento a todos, tá? Vou explicar. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania, na erradicação de todas as formas de discriminação, melhoria da qualidade da educação, formação para o trabalho e cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Promoção humanística, científica, cultural, tecnológica do Estado e do país. Valorização dos profissionais de educação. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, a diversidade étnico-racial e a sustentabilidade socioambiental. Então, são diretrizes que são copia e cola do PNE, que é o nacional. Aí, mediante a isso, aí sim o Estado faz as metas, que é o que nos importa, são coisas mais importantes. Quais são as metas? Mas, claro, não terminou ainda o plano, né? Vai até 2026. Pode ser que o que eu vou falar agora, que eu vou explicar, muitas coisas podem já ter acontecido, né? Outras não, né? Não podemos nos esquecer que em 2016 foi feito o plano. E um pouco depois nós tivemos a pandemia, que teve que parar tudo. Então, certamente não vai dar aí os 10 anos, vai dar os 10 anos de vigência, mas se perdeu, na verdade, uns 2 anos por conta da pandemia. Então, coisas que poderiam ter sido realizadas nesse período de pandemia não foram, ok? Mas continua sendo o plano 10 anos. Vamos ver as metas. Foi feito, o Estado de São Paulo escolheu 21 metas. 21, tá? O nacional tem 20. O estadual fez 21, mas se baseando no nacional. Vamos ver. Antes disso, aqui vem falando o quê? Todo plano, alguém precisa avaliar, alguém precisa ver se está sendo executado, fiscalizar, digamos assim, tá? Quem é que fiscaliza se os planos estão sendo realizados?
Secretaria Estadual de Educação é a primeira, porque é a que está em contato direto, né, nas escolas. Então, a Secretaria Estadual de Educação faz um monitoramento dessas 21 metas. Quem mais? Comissão de Educação e Cultura, Assembleia Legislativa também faz. Quem mais? Conselho Estadual de Educação. Quem mais? Fórum Estadual de Educação. Quem mais? União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Então, veja, 5 órgãos diferentes, mas que têm a ver com educação, fazem esse monitoramento. Vejam que nas respostas só não vai terminar com educação a Assembleia Legislativa. Então não pode confundir, eles não participam. Sim, tem uma comissão, até dentro da Assembleia Legislativa. Legislativa é o quê? Vereadores, ok? Tem uma comissão que cuida da parte de educação e cultura. Então eles também são obrigados a fazer esse acompanhamento, esse monitoramento. Então, na alternativa correta da prova, se por acaso perguntarem quem são os órgãos, as instâncias que acompanham, que monitoram, que fiscalizam o PEE, vocês têm que encontrar nas alternativas corretas todos esses. Porém, todos, né? Só prestar atenção, todos terminam com educação. Ó. Secretaria Estadual de Educação, Conselho Estadual de Educação, Fórum Estadual de Educação, União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, certo? Então, fiquem atentos que 3 deles falam estadual. Secretaria Estadual, Conselho Estadual, Fórum Estadual. Por quê? Porque é o plano estadual. Mas não podemos esquecer que além desses tem União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, porque trabalham em regime de colaboração, e além de tudo, acrescenta a Assembleia Legislativa aí, tá? Mas são 5 ao todo, ok? Então, todos eles devem analisar, propor políticas públicas de âmbito estadual para assegurar a implantação das estratégias e o cumprimento das metas, divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sites institucionais da internet, né? Então, o que foi alcançado, o que não foi alcançado quando terminar o plano, analisar e propor a revisão do percentual de investimento público estadual em educação, observado que já vem falando nos artigos 5º e 10º da Lei Federal, que é o Plano Nacional de Educação. Então, tudo é feito mediante ao nacional. Avaliar a execução das metas, subsidiar a elaboração do Plano Estadual de Educação para o decênio subsequente, ou seja, terminou 10 anos vão se unir todos esses órgãos, né, os representantes desses órgãos, para pensar no novo PE para mais 10 anos. A cada 2 anos, ao longo da vigência do PE, os órgãos estaduais realizarão e divulgarão estudos e pesquisas para aferir a evolução no cumprimento das metas e estratégias estabelecidas. Então, veja, em 2016 foi feito o último plano, né? Então, de 2 em 2 anos eles acompanham, né? Já acompanharam e continuam acompanhando até dar 2026. Então, 2016, 2018, acompanharam. Aí 2018, 2020, depois 2022, 24, 26. Aí acaba, certo? Então, de 2 em 2 anos, eles têm que verificar se as metas que eu vou explicar para vocês foram cumpridas ou não, ok? Vamos às metas. Aqui, não. Metas. Opa, tá faltando meta aqui. Pera aí, gente. Pulou. Oxe. Ah, tá. As metas estão lá na frente. Deixa eu comentar isso daqui. Bom, já foi falado. Deixa eu ver o que não foi falado. Que é decenal, 10 anos já foi falado. Regime de colaboração já foi falado.
Só o que for necessário aqui, tá, gente? Porque esse daí já tá no PNE também. Já foi falado, já foi falado. Ah, tá. Vamos lá. O artigo 9º também tem a ver com o PNE, que é o nacional, porém também vai ser feito no estadual. Então, veja. A avaliação de desempenho dos estudantes em exames poderá ser diretamente realizada pela União, conforme estabelecido o PNE. Então, o que é? No PNE, que é o nacional, as metas nacionais, eles vão montar avaliações para serem aplicadas nos alunos. Quem vai fazer? O MEC, porque é nacional. E quando é o PEE, que é o estadual, quem vai fazer? O Estado de São Paulo, Secretaria do Estado de São Paulo, tá? Então, PNE, quem vai fazer? O MEC, tá? O MEC. As avaliações externas, quem vai fazer? O MEC, ok? Porém, nós temos aí, que nós já falamos sobre isso, que é o SARESP. O SARESP é a nível estadual, não é nacional, estadual. E quem faz é o Estado de São Paulo, Secretaria do Estado de São Paulo. Lembrando que o SARESP é o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. Nós tivemos já aula sobre isso, tá bom? Bom, vamos às metas, que é o que eles vão perguntar para vocês. Vamos lá. São 21 metas de melhoria para a educação do estado de São Paulo. Muitas coisas eles tiraram do PNE, não se esqueçam disso. Eles tiraram do nacional e colocaram no estadual, do estado de São Paulo. Mas vejam que muitas coisas vocês vão falar assim, professora, mas o estado de São Paulo não atende esse nível, tá? Realmente, o estado de São Paulo não atende esse nível se for pública. Se for uma escola particular, atende, né? Escola particular tem, mas as escolas estaduais não atendem infantil. Mas mesmo assim, eles precisam colocar no PEE deles, porque tem escolas no estado de São Paulo que atendem o infantil, embora essas escolas não sejam estaduais. Deu para entender? Porque esse documento é para o estado de São Paulo, não é só para as escolas estaduais. Deu para entender? Então precisa estar nas metas também. Então vamos lá. O que interessa, ok? Primeiro, a meta 1 é universalizar até 2016. Veja, se o plano foi feito em 2016, não tinham como eles fazerem tudo em 6 meses. Porque se o plano foi feito em julho de 2016, não tinham como eles fazerem em 6 meses essa meta ser cumprida, correto? Então, quando eles colocam universalizar até 2016, o que significa? É dar o atendimento a todos do infantil, tanto em creches como em pré-escolas, ok? Então, essa é uma meta que provavelmente eles não cumpriram, porque foi muito rápido. Eles não iriam conseguir cumprir, né? Mas a ideia era acontecer. Então, ó, universalizar, a palavra universalizar significa atender a todos. Até 2016. Educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos e ampliar a creche para atender até, no mínimo, 50% a mais de crianças de até 3 anos até 2023. Então, nós estamos em 2023, ok? Pode ser que eles tenham conseguido aumentar, o estado de São Paulo, aumentar em 50% o atendimento das creches, né? Nós sabemos que as creches é um caso sério, porque mesmo aumentando o número de vagas na creche,
cada ano mais dobra o número de crianças, né? Porque nascem mais crianças, ok? Então, acaba que todo ano tem novas crianças para ir para a creche. Então, acaba que não consegue cumprir, mas consegue minimizar, né? Eles conseguem ampliar a oferta, mas não acabar, né? Então, a meta 1, professora, a meta 1 sobre o quê? Gente, não precisa decorar número de meta, tá? No próprio enunciado da questão vai estar meta 1, meta 2, o que fala, tá? O que fala. Então, ó, depois a gente vai fazer um apanhado geral. Então, entre as metas, nós temos melhoria na educação infantil, ok? Meta 2, melhoria no ensino fundamental. Lembrando que o ensino fundamental é de 6 a 14 anos, do primeiro ao 9º ano. E o que diz a meta 2? Universalizar o ensino fundamental, ou seja, atender a todos do ensino fundamental, ok? Garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam o ensino fundamental até 2026, que é o final da vigência desse plano, né? Eles querem, porque o fundamental, gente, é o não desmerecendo as outras etapas, tá? Mas é a etapa mais extensa que tem é o fundamental, porque o infantil é 5 anos, o ensino médio é 3 e o fundamental é 9. Então, e é no fundamental que tem o quê? A alfabetização, tá? Então, apesar de eles falarem de tudo, o foco maior é o ensino fundamental, tá? Porém, não podemos esquecer que aqui nós estamos falando de estado de São Paulo inteiro, não especificamente de escolas estaduais. Agora, focando em escolas estaduais, as escolas estaduais, a responsabilidade do ensino fundamental é com os alunos de Fundamental 2, anos finais, ou seja, do 6º ao 9º ano. A responsabilidade das escolas estaduais não é do 1º ao 5º ano. Isso é responsabilidade do município, da prefeitura. Porém, como eles trabalham em regime de colaboração, então os estados colaboram com a prefeitura, com os municípios. Por isso que se oferecem muitas escolas estaduais, oferece o Fundamental 1 também, para ajudar. Mas não é de responsabilidade do estado, mas a partir do momento que eu estou atendendo na minha escola alunos de outra etapa, também é minha responsabilidade, né? Ok? Acaba sendo. Então, a meta 2 se refere ao ensino fundamental. Universalizar é atender a todos. Meta 3, universalizar também. Vejam o verbo, universalizar, significa atender a todos. Atender quem aí? O ensino médio. Então, aí, na meta 3, é referente ao ensino médio. Quando eles falam a população de 15 a 17 anos, significa ensino médio, que o Estado tem a responsabilidade de atender. As escolas estaduais têm essa responsabilidade do ensino médio, tá? Então, qual é a ideia deles de melhoria? Né? Aumentar o número de matrículas no ensino médio em 85%. Aumentar. Por quê? Nós sabemos que muitos fazem o fundamental e param de estudar. Não chegam a terminar o ensino médio, tá? Não chegam. Mas quando eles param, né, eles podem até depois fazer a educação de jovens e adultos lá, a EJA, né? Mas aqui nós estamos falando do ensino regular nesse momento, tá? Então, as 3 primeiras metas se referem às etapas básicas da educação, tá? Infantil, fundamental e médio. O que está na legislação, ó. Etapas da educação básica, infantil, fundamental e médio, tá? Então, são as 3 primeiras melhorias aí. Depois, na meta 4, eles vão falando sobre o quê? Educação especial, que é a modalidade de ensino. Já não é mais etapa, é modalidade.
qual a ideia de melhoria? Universalizar, ou seja, atender a todos, toda a população de 4 a 17 anos, ou seja, da pré-escola até o ensino médio. Qual público? Educandos com deficiência, educandos com transtornos globais de desenvolvimento, também conhecido como TGD, educandos de altas habilidades de superdotação, tá? Esse é o público de uma educação especial. Qual é a melhoria que eles querem? Atender todo esse público, o acesso à educação básica e ao AEE, Atendimento Educacional Especializado. Preferencialmente na rede regular de ensino, preferencialmente, não obrigatoriamente, preferencialmente, com garantia do sistema educacional inclusivo, salas de recursos multifuncionais, classes, escolas, serviços especializados, públicos ou conveniados. Então, qual é a ideia da Meta 4? Melhorar o atendimento para o público-alvo educação especial, que é uma modalidade de ensino. Tanto melhorias no ensino regular, que eles são matriculados meio período, e no outro meio período, o atendimento educacional especializado, o AEE, tá? Então, ter esse sistema educacional inclusivo melhor, melhorar as salas de recursos multifuncionais para atender todo o público da educação especial, seja em classe, seja em escola, seja em serviços especializados, públicos ou conveniados, ou seja, no próprio ambiente do estado de São Paulo, né, das escolas estaduais, núcleos, como eles podem fazer parcerias com instituições para atender. Por exemplo, o estado também tem parceria, por exemplo, com a APAE, que atende alunos da educação especial. Então, por isso que eles colocam ou conveniados, porque esses alunos também podem ser encaminhados para serviços conveniados com o estado de São Paulo, ok? Então, vejam, só recapitulando, as 3 primeiras metas têm a ver com a educação básica, o atendimento a todos, do infantil, do fundamental e médio. A meta 4 já entra na modalidade educação especial, tá? A meta 5, alfabetizar os alunos até o 2º ano do ensino fundamental. É a meta do estado de São Paulo. Todas as crianças sejam alfabetizadas até o 2º ano, tá? A BNCC fala até o 3º, né? Mas o estado de São Paulo quer que alfabetize até o 2º ano. Pode alfabetizar até o 3º ano, conforme o BNCC. Mas cada lugar tem a sua responsabilidade. Então, o estado de São Paulo diz até o 2º ano para alfabetizar essas crianças, ok? Então, 5 tem a ver com alfabetização. 6, educação integral. Vamos lá? Garantir educação integral em todos os níveis e modalidades de ensino, assegurar educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender a pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Então, são essas escolas. A meta 6 está falando sobre as escolas de tempo integral, tá? Então, qual é a ideia? Aumentar o número de escolas que possam ser período integral. Porque tem muita procura hoje, né? Muita procura, mas nem todas as escolas têm estrutura para atender a educação integral, né? Então tem que ter estrutura, não é simplesmente querer, tem que ter a estrutura para poder fazer uma escola a tempo integral. Então, o que o plano quer fazer? Essa melhoria com que os alunos fiquem em tempo integral em mais escolas. Então, no mínimo 50% a mais aí de escolas públicas atendendo o período integral, tá bom? Depois, a meta 7 tem a ver com a qualidade da educação básica. O que eles querem na meta 7? Aumentar a nota do IDEB dentro do estado de São Paulo, tá? E como que aumenta? Os alunos fazem uma prova,
né? É enviada uma prova para ser aplicada nos alunos e precisa ser melhorado a média, a nota deles nessa prova, ok? Aí eles vão fazer toda aquela estrutura, né, para verificar. Só que cada escola tem uma nota a seguir, tem um objetivo a seguir, uma nota. Tá? Então, não pode ser comparado às escolas, por exemplo, todas as escolas a mesma nota do IDEP. Não, eles não pedem isso. Vai depender da quantidade de alunos, da estrutura da escola, aí eles colocam, olha, essa escola precisa atingir 5. Essa escola precisa atingir 6. 60, 50, 70 pontos, enfim, tá? Então, cada caso é um caso, cada escola é uma escola, tá? Eles mandam a tabela para cada escola o que ela tem que atingir, ok? Então, a 7 é melhorar a educação. E como que eles vão verificar essa melhoria, né, de aprendizagem do fluxo aí? Aplicando a nota do IDEB, ok? É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Depois, na meta 8, o que eles querem? Eles querem que os jovens voltem a estudar, tá? Como que esses jovens vão voltar a estudar? Eles podem voltar a estudar pela EJA, Educação de Jovens e Adultos. Por quê? Não tem como colocar esses jovens em sala de aula comum, porque eles já passaram da idade. Então, o que é para ser oferecido para eles? EJA, né? Vamos lá. Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar o mínimo 12 anos de estudo, até o último ano de vigência do PE, para as populações do campo, das regiões de menor escolaridade nos municípios do estado, dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros, declarados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é conhecido como IBGE, tá? IBGE é um local que é feito várias pesquisas entre educação e fora da educação também. Então, eles querem elevar essas pessoas de 18 a 29 anos que não concluíram os estudos, né? Então, para onde que pode ser encaminhado? Para a EJA, né? Porque 18 a 29 não pode ser inserido junto com os outros mais, né? Numa sala regular, não, ok? Então, aí a meta 8, lembre-se, jovens, lembre-se de EJA, tá? Meta 9, elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 97,5% até o 5º ano de vigência do PE. Até o final de vigência, superar o analfabetismo absoluto e reduzir em pelo menos 50% a taxa de analfabetismo funcional no estado. Atenção! A meta 8 e 9 tem a ver com EJA, Educação de Jovens e Adultos. Vejam que a meta 8, eles estão falando 18 anos, tá? 18 anos pode se matricular na EJA do ensino médio, por exemplo. Então, já vai ajudar aí. E a meta 9, com 15 anos, pode se matricular na EJA ensino fundamental, certo? Então, no ciclo 1 do ensino fundamental da EJA, por exemplo, é a época que eles têm a alfabetização. Então, o que eles querem? Elevar o número de alunos com 15 anos ou mais que sejam alfabetizados. E para serem alfabetizados, eles só vão poder ir para a EJA, porque já se passou da idade de alfabetização, né? Então, eles têm que ir. Onde que eles vão conseguir ser alfabetizados? Na EJA, Educação de Jovens e Adultos, tá? E qual é a ideia do Estado? Superar o analfabetismo. Nós temos
são considerados 2 tipos de analfabetismo, tá, gente? Atenção, isso é importante. Nós temos o analfabetismo absoluto e nós temos o analfabetismo funcional. Qual a diferença entre um e outro? O analfabetismo absoluto é aquele que a pessoa não sabe ler, escrever e nem fazer o próprio nome. Ela tem que usar a digital, o carimbo, não sabe nem assinar o próprio nome. Ele é considerado um analfabetismo absoluto. E o analfabetismo funcional, ele sabe algumas coisas, tá? Por exemplo, sabe fazer o nome, assina, né, o papel do banco, coisas básicas, né? Sabe alguma coisinha, tá? Sabe assinar o seu nome, sabe para que serve, se ele souber assinar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, tal. E o absoluto já não sabe nem assinar o nome, tá? Então, o funcional sabe um pouquinho mais as coisas. Mas, de qualquer forma, sendo um ou outro, eles querem melhorar a alfabetização, tá? E para melhorar, essas pessoas têm que procurar a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, gente, só para grifar aqui, ó. Vamos lá. A meta 1 tem a ver com a educação infantil, tá? Só para vocês associarem aí, não precisa associar números de meta. Aqui o número é só uma ordem, não é que tem que atender primeiro meta 1 para depois atender meta 2, não tem nada a ver. É só uma ordem, tá? Aqui na 2 é o ensino fundamental. A 3 é o ensino médio. Ó, aqui já matou as 3 etapas da educação básica: infantil, fundamental e médio. A 4 é educação especial. Ó, tem a ver com educação especial, certo? Vai acompanhando aí. Então, melhora as etapas, melhora a modalidade de educação especial. Aqui, alfabetizar até o final do 2º ano. Depois, na 6, escola tempo integral. Depois, o IDEB, que tem a ver com qualidade da educação básica. Depois, a população de 18 a 29 anos, ó, população de 18 a 29 anos, eles estão falando a respeito da EJA, Educação de Jovens e Adultos. É só aí que eles vão conseguir elevar a escolaridade, tá? Pessoal, só para saber se vocês estão me ouvindo, dá um alôzinho de novo, porque quinta-feira caiu a internet, eu nem vi que vocês não estavam. Dá um alôzinho aí que vocês estão aí, tá? Ok, Pro. Ah, tá bom. Vamos lá. A meta 9 tem a ver também com a EJA, que é uma modalidade de ensino também. Ó, só para vocês associarem. Então, a meta 9 também tem a ver com a EJA, por quê? Porque aqui fala de alunos, ó, de alfabetização para os alunos de 15 anos. Só vai encontrar isso se for EJA, tá? Ok? Continuando aí, ó. E na 10, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima. Aqui. E na 10, continua aqui, agora sim. Também falando de educação de jovens e adultos, tá? Só o que eles acrescentam, ó, são 3 metas, são 3 metas falando de jovens e adultos, gente, 3 metas. A 8, a 9 e a 10 é EJA, falando sobre EJA, tá? A 8 falando da população de 18 a 29 anos, daí seria a EJA médio, né? Depois, a meta 9, educação de jovens e adultos, daí seria a EJA fundamental, certo?
E na meta 10 também falando da EJA, da mesma modalidade. Porém, o que eles estão falando na 10? Fazer a EJA integrada à educação profissional. Então, o que eles querem? Que os alunos que estão matriculados na EJA, fundamental, médio, né, que eles saiam com algum tipo de profissionalização. Então, pode ser feito parcerias ou na própria escola ser oferecido. Então, vamos supor, o aluno está estudando a EJA e ele pode fazer uma capacitação em administrativa, mecânica, elétrica, secretariado, ou apenas panificação, cabeleireiro. Aí tem tantos, né? Cada escola oferece alguma coisa, ok? Então a meta 10 é melhorar esse atendimento da educação de jovens e adultos, a porcentagem de escolas que ofereçam aí educação profissional interligada, integrada com a EJA, tá? Então o aluno vai para a EJA, além de sair com os conteúdos lá da EJA, sai também com uma profissionalização para poder trabalhar, para ajudar na capacitação profissional, ok? Essa é a ideia. Continuando. Continuando. Na meta 11, vai falar sobre educação profissional técnica de nível médio, tá? Então, agora parou de falar sobre EJA, tá? Aqui volta a falar do ensino médio, que é de responsabilidade do Estado de São Paulo, né? Qual é a ideia aqui? Atender o nível médio, que já é falado lá no começo, na meta 3 já é falado sobre o ensino médio, só que aqui é aumentar em 50% o médio que é integrado à educação profissional. Então, nós temos essa profissionalização, essa ideia do aluno sair com alguma profissão, tem a mesma ideia para a EJA e tem a mesma ideia para o ensino médio normal, ok? Então, esse é o foco, ó, educação profissional técnica de nível médio, integrada ao médio. Então, qual é a ideia? Os alunos vão para o ensino médio e nesses 3 anos que eles ficam lá, eles terem uma educação profissional técnica, tá? No caso do ensino médio, a maioria coloca secretariado, administrativo, elétrica, mecânica, são tantos. No caso da EJA, eles colocam capacitações mais tranquilas, né? Que não vai exigir tanto assim, né? Diferente do médio. Por quê, gente? Não desmerecendo nenhum nem outro. Só que o médio são 3 anos. O ensino médio é 3 anos. E a EJA ensino médio é 1 ano e meio. Deu para entender? Então, acaba que não pode ser colocado tantas profissões na EJA do que no ensino médio normal, ok? Mas a ideia do Estado é aumentar o número de vagas, o número de matrículas do ensino médio que é vinculado a uma educação profissional técnica. Essa é a ideia, tá? Depois, então aqui, médio de novo, só que vinculado à educação profissional. Vejam, tem um detalhe muito importante aí na 11. Educação profissional é uma modalidade de ensino. E ensino médio é uma etapa da educação básica. Então, vai unir a etapa da educação básica com a modalidade de ensino e educação profissional, ok? Só tem que ficar atento nisso. Meta 12 já vai falar sobre ensino superior. Até o estado de São Paulo também pensa no nível superior, assim como o nacional pensou também, tá? Qual é a ideia da meta 12? É aumentar o número de pessoas que procuram fazer uma faculdade, procuram fazer o nível superior, tá? Então, a ideia do Estado é incentivar
as pessoas que saíram do ensino médio de procurarem o nível superior, né? Então é essa ideia, elevar a taxa de matrícula da educação superior para 50% a mais. E a taxa líquida para 33% da população em geral de 18 a 24 anos. Então, aumentar o número de vagas em 50% no nível superior para atender essa população, né? Qual população? De 18 a 24 anos. Por quê? Eles saem, né, do ensino médio com 17, no máximo 18, terminando aí. E daí eles param de estudar. Muitos não querem fazer o ensino superior. Mas qual é a ideia do Estado? Incentivar para que eles vão fazer o ensino superior. Deixa eu grifar aqui, ó. Ensino superior. Os jovens de 18 a 24 anos serem incentivados para fazer nível superior. Ok? Essa é a ideia do Estado. Depois, na meta 13, continua falando do ensino superior. Vejam, elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente, em efetivo exercício no conjunto do sistema estadual de educação superior para 75%, sendo do total, no mínimo, 40% doutores. Então, o que eles querem aí? Eles querem que as faculdades, as universidades, né, melhorem o seu quadro de professores. Eles querem que esses professores que vão dar aula no ensino superior, que sejam mestres e doutores, que tenham mestrado ou doutorado. É isso que eles querem, certo? Por quê? Porque existe uma parcela de professores que dão aula no nível superior, mas que tem apenas a pós-graduação. Pós-graduação lato sensu, que é uma especialização de 360 horas. Eles acham que não é suficiente para dar aula em nível superior, mas as faculdades têm uma cota que aceitam. E depois que o professor entra, né, nessa faculdade, nessa universidade para dar aula, aí é exigido que ele faça um mestrado, depois doutorado, ok? Mas a meta 13 é a qualidade do nível superior, ensino superior, mestres e doutores no corpo docente. Tá? Isso que eles querem, ok? Depois, na meta 14, elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação, stricto sensu, que é o mestrado, de modo a atingir no mínimo a titulação anual de 16 mil mestres e 9 mil doutores. Vejam, continua falando do ensino superior, tá? Aí a ideia, quando fala pós-graduação, stricto sensu, ó, essa daqui significa mestrado, doutorado, tá? Então, eles querem que melhore aí. Olha lá. Mestres e doutores eles querem. Não querem só pós-graduados. Lato sensu. Eles querem mestres e doutores. Tá bom? Meta 15. Porque esses mestres e doutores também vão dar aula para os professores da rede estadual. Ok? Então, essa é a ideia. Meta 15. Garantir em regime de colaboração entre União e os municípios, ok? Nós estamos falando do estado de São Paulo. Então, a colaboração entre a União, que é nacional, e municípios, que é a municipal, em regime de colaboração com estadual, que já acontece, né? Mas garantir essa colaboração no prazo de 1 ano de vigência, política estadual de formação dos profissionais de educação, do que trata os incisos tal da LDB, assegurando que todos os professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento e que atuam. Então aqui eles estão falando
a respeito de quem tem o magistério, ainda só tem o magistério e não tem o nível superior, tá? Porque as outras disciplinas, eles já são obrigados a ir direto para o nível superior. Então, você quer ser professor de português, você tem que fazer graduação em letras. Você quer ser matemática, licenciatura em matemática e assim por diante. E aqui, o que eles estão falando é que professores da educação básica, né, possuem formação específica no nível superior, ou seja, muitos professores ainda não têm pedagogia, eles têm só o magistério, tá? Então, aqui eles estão pedindo para que esses professores possam procurar uma licenciatura na sua área, tá bom? E para isso, o Estado de São Paulo vai oferecer gratuitamente essa formação, tá bom? Essa é a ideia, tá? Então, assim, eles já oferecem, mas eles vão aumentar o número de vagas para atender todos os professores que queiram dessa formação, tá? Então, a meta 15 se refere, cadê? Aqui, ó. Formação dos profissionais da educação, tá? Formação dos profissionais da educação. Vou grifar aqui também, formação específica nível superior. Então, assim, uma graduação é necessária, tá? A graduação é necessária, ok? Depois, meta 16, depois eu pinto. Formar em nível de pós-graduação, 50% dos professores da educação básica, até o último ano de vigência do PE. E garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações do sistema estadual de ensino. Qual é a ideia? Vejam, agora aqui os professores já são graduados. Vejam, a meta 15 é professores que só têm magistério e procurar a graduação, ok? A meta 16 já é professores que já são formados, procurar uma pós-graduação. Vejam que eles sempre vão falar da formação continuada, que os professores continuem procurando especializações, tá? Então, aqui, ó, o que eles querem? Professores fazendo pós-graduação. Olha lá. Professores, educação básica, por quê? Professores que dão aula infantil, fundamental, médio, não importa, tá? Então, que todos os professores procurem aí fazer uma pós-graduação. Eles querem 50% a mais aí de professores dizendo que concluíram uma pós-graduação, ok? Meta 17, valorizar, só voltando um pouquinho na meta 16, vinculando ao concurso de vocês, quem tem pós-graduação entra como títulos, né? Entra como títulos aí. Pós-graduação, 360 horas no mínimo, ok? Tempo de experiência entra, mestrado e doutorado entra também. Então, o mínimo é uma pós-graduação de 360, para ganhar pontos aí para concurso público, tá? Enfim. Meta 17. Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar no Estado até o final do 6º ano de vigência seu rendimento médio aos demais profissionais com escolaridade equivalente, tá? Então, a ideia da meta 17, que também isso está no nacional, tá? Vamos lá. Qual é a ideia aqui? Vamos lá. Os professores que dão aula, professor é professor, né? Vamos supor, os professores que dão aula de 1º ao 5º, só tem magistério, é um salário. Os professores que dão aula de 1º ao 5º, que tem pedagogia, é outro salário. Então, qual é a ideia? Equiparar o salário de todo mundo. Mas para equiparar, eles não podem equiparar se um é ensino médio
considerado ensino médio, né, o magistério, e o outro é considerado nível superior. Então, não tem como equiparar. Por isso que eles estão pedindo para esses profissionais fazerem a pedagogia, porque daí dá para equiparar o salário, né? Então, eles esperam até o 6º ano de vigência. Até o 6º ano de vigência, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. A ideia era, até o final de 2022, que foi o final do ano passado, que esses professores tivessem procurado fazer a faculdade, tá? Por quê? O plano começou em 2016. Aí eles falaram que a ideia era até o final do 6º ano, ou seja, 2022. E muitos com certeza não procuraram. Eles estão dando chances para equiparar o salário, ok? Então, o 17 aqui é valorizar esses profissionais, porém, de que forma? Equiparando o salário. Equiparando o salário, tá? Mas para equiparar precisa disso, né? Para dar formação. Vamos lá. Meta 18. Assegurar no prazo de 2 anos. No prazo de 2 anos. Se foi em 2016, o prazo era 2018. Já passou. A existência de planos de carreira para os profissionais de educação básica e superior públicas de todos os sistemas de ensino. Todos têm plano de carreira, tá? Todos têm. Precisa de melhorias, mas todos têm plano de carreira. E para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional. Ou seja, que todos os sistemas de ensino público se adequem, né? Quem ainda não tiver, porque pode ter lugares no estado de São Paulo que não se adequaram, ok? Mas o mínimo tem que ser o piso salarial nacional profissional, o piso. Não pode pagar um professor abaixo do piso, né? Então, por isso que eles falam, referência é o piso salarial nacional. Essa é a nossa referência. E não pode ser pago menos do que isso, tá? Então, eles precisam assegurar aqui, cadê? Plano de carreira dos profissionais da educação básica e superior, tá? Então, existe plano de carreira? Existe, mas precisa ter melhorias, né? Precisa ter melhorias. Então, eles pretendem fazer isso. Meta 19, assegurar condições no prazo de 2 anos a partir da aprovação do PEE para efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos de apoio técnico da União. Então, aqui na meta 19 vai falar a respeito da gestão democrática. Gestão democrática é a tomada de decisões no coletivo. O diretor não toma decisão sozinho, tem que convocar a sua equipe. É sobre isso que eles estão falando. Então, assegurar condições no prazo de 2 anos. Se foi feito em 2016, seria até 2018. A partir da aprovação desse PE, a gestão democrática, associada a critérios técnicos e a consulta pública à comunidade no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos de apoio. Então, está falando a respeito da gestão democrática e que a ideia seria recebermos recursos, né, da União. Então, quando eles falam prevendo recursos e apoio técnico, receber repasses, verbas, materiais de apoio da União, né? Então, lembra quando a gente fala regime de colaboração? Então, nós podemos receber ajuda da União, né, que é federal, ajuda no municipal, mas se é estadual, normalmente não é tanto o municipal que nos ajuda, é mais o nacional, tá? Federal aí, no caso. O importante é sobre gestão democrática. Então,
A gente já fala isso no concurso inteiro de gestão democrática. E o PE fala também que deve ter nas escolas públicas a gestão democrática. 2 grandes exemplos de gestão democrática é o Conselho Escolar e o PPP, Projeto Político Pedagógico da Escola, são 2 grandes exemplos de uma gestão democrática, tá? A meta 20, ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto, BIP do país, no 5º ano de vigência do PNE, que é o nacional, né? Então, o que o Estado fez? Seguindo o do PNE, o mesmo do PNE. E no mínimo equivalente a 10% do BIP no final do decênio. Então, a gente tem que aguardar aí até o final de 2026 para ver se houve essa melhoria de investimento público, de verbas, de repasses para a educação. Temos que aguardar, tá? Então, o 20 é sobre valores. Então, ampliar investimento público, né? Investimento público e educação pública. E, finalmente, no 21, que é a última meta do Estado de São Paulo, viabilizar um novo modelo, essa é diferente, foi acrescentado algo a mais, tá? Viabilizar um novo modelo de formação para os profissionais da Secretaria de Educação, visando ao exercício do magistério e ou das atividades relacionadas à gestão da educação básica, considerando os quadros de servidores a saber. Então, quadro do magistério, que tem a sigla QM, quadro de apoio escolar, a sigla QAE, quadro de suporte escolar, que é a sigla QSE, de acordo com a estrutura vigente, tá? Então, o que eles fizeram? Deram uma reformulada, né? Porque no PNE são 20 metas só. E no estadual é 21, eles acrescentaram a 21, ok? Então, a ideia é fazer esse novo modelo de formação do pessoal da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Ah, mas formação só para professores? Não, todos os profissionais que fazem parte do magistério. Então, o pessoal do magistério que são professores, coordenadores, vice, diretores, supervisores, tudo faz parte do quadro do magistério, né? E juntando com o apoio... Ah, desculpa, gente, na verdade não. Aqui o magistério são professores, eles têm mais 2 aqui, tá? O quadro de apoio escolar vai entrar e o quadro de suporte escolar vai entrar. Então, nesses 2 aqui, ó, no apoio escolar, suporte escolar, vai entrar os demais sem serem os professores, tá? É que tem, por exemplo, prefeitura, eles só colocam o quadro do magistério, aí já entra todos. E aqui o estadual, ele já subdivide, tá? Então, tem, resumindo, quadro no magistério, quadro de apoio escolar, quadro de suporte escolar, juntando tudo, são todos os profissionais que fazem parte do magistério. Seja professor, coordenador, secretário, diretor, vice, supervisor, todos eles fazem parte, tá? O secretário da escola, também chamado de escriturário, né? Tem vários nomes aí. Mas aqui eles não vão perguntar nome nenhum, tá bom? Mas qual é a ideia aqui? Um novo modelo de formação. Formação dos profissionais da Secretaria de Educação, tá? Então, eles vão dar essas formações para todos os envolvidos no magistério no estado de São Paulo. Tem cursos para todos, tá? Quadro dos servidores, ó. Quando eles colocam aqui, ó, quadro dos servidores, todos que são da área da educação, não importa se é professor ou outras áreas, tudo bem? Recapitulando aí, então, Lei 16.279, 8 de julho de 2016, que aprova o Plano Estadual de Educação de São Paulo, conhecido como PEE,
vigência de 10 anos. Então, vai terminar em 2026, julho de 2026, ok? Recapitulando, então, na meta 1 até 4, tá? Universalizar tudo, universalizar, atender a todos. Infantil, fundamental, médio, educação especial, alfabetização até o 2º ano, educação em tempo integral, aumentar o número de escolas para atender educação integral, melhorar a qualidade da educação através da nota aí do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, chamar a população de 18 a 29 anos, né, para ser matriculado na EJA, Educação de Jovens e Adultos, ok? Que estão fora da escola, vir para estudar. Depois, alfabetização da população de 15 anos, EJA também, né? Porque esses alunos vão estar na EJA, e daí o ciclo 1 da EJA fundamental é para alfabetização aí, os primeiros anos, então é EJA também. E a 10 também é educação EJA também, que é uma modalidade integrada à educação profissional. Então, a 8, a 9 e a 10 se refere à EJA, Educação de Jovens e Adultos, tá? Modalidade EJA. Depois, na meta 18, é outra modalidade, que é a educação profissional, vinculada ao ensino médio. Meta 12, 13, 14 e 15. 12, 13, 14 e 15 se refere ao ensino superior. Então, a 12, convidar as pessoas, incentivar as pessoas de 18 a 24 a ir para o nível superior. A 13, que no nível superior, para atender a todos, tenham mais mestres e doutores. Depois, que esses mestres e doutores tenham aí a ideia, né? Tem o título, 16 mil mestres, 9 mil doutores sendo formados. Na meta 15, também falando da formação dos profissionais de educação, irem fazer o nível superior. Então, são pessoas que não têm ainda o nível superior, como, por exemplo, tem o magistério, mas não tem a pedagogia. Então, do 12 ao 15 é tudo sobre ensino superior. Na meta 16, já é ensino superior, né? Continua ensino superior, porém o foco é pós-graduação, tá? No 17, valorizar os profissionais, equiparando os salários. Na 18, sobre o plano de carreira. Na 19, gestão democrática. Na 20, melhorar o investimento público na área da educação. E a 21 é formação dos profissionais que trabalham com a educação. Um novo modelo de formação que é dado pelo Estado de São Paulo. Ok? E depois a gente vai entrar nesse daqui. Deixa eu ver se dá para entrar já. Dá. Eu vou entrar nesse daqui também. E daí a gente dá uma paradinha para conversar, para tirar as dúvidas, ok? Então vamos ver esse daí para a gente não perder tempo. E a gente já para conversar. Vocês podem perguntar. Depois a gente faz um intervalinho e volta. Vamos lá. Decreto 55 mil. Só um minutinho, gente. Sempre tem que ver se não saiu a gravação. Ah, tá gravando, que susto. Vamos lá. Decreto 55.588, 17 de março de 2010. Então, essa lei aí já tem mais de 10 anos, né? Nós estamos em 2023, tem 13 anos aí essa lei, tá? Dispõe sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do Estado de São Paulo. Essa lei é para todos os órgãos públicos, porém, aqui nós estamos falando sobre a escola, mas serve para todos os órgãos públicos do Estado de São Paulo, tá? Para fazer essa lei, consideraram algumas coisas que nós vamos ver agora. Vejam, o que consideraram? O princípio da dignidade da pessoa humana,
o respeito às pessoas, né? Não importa o gênero, tá? Uma sociedade justa, o bem de todos, sem preconceito de origem, sem preconceito de raça, de sexo, de cor, de idade ou qualquer outra forma de discriminação, tá? Considerando igualdade, liberdade e autonomia individual, a promoção da cidadania, o respeito às diferenças humanas, incluídas as diferenças sexuais, os direitos da diversidade sexual, que entra como direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, ok? Assegurando o pleno exercício da cidadania e a integral inclusão social da população LGBT. Considerando também o direito ao tratamento correspondente ao seu gênero e considerando que transexuais e travestis possuem identidade de gênero distinta do sexo biológico. Então vamos lá. Essa lei que eu vou falar agora nós temos, por exemplo, na escola, a pessoa foi fazer a matrícula, o aluno se matriculou e foi apresentado lá um RG com o nome João, ok? João. Só que ele escolhe o nome social que ele quer ser chamado. Ele quer ser chamado por Joana e tem que ser respeitado. E isso tem que ser passado para todos os professores da escola. Deu para entender? Então, assim, todos os professores da escola vão chamá-lo de Joana e não de João. É lei, ok? Está na lei, ok? É a mesma coisa. Deixa eu pegar o concurso público aqui de vocês, não sei se vocês observaram isso. A maioria dos concursos estão dentro da lei. Então, tem lá a lei. Quando você vai fazer a inscrição, tem um espaço lá que você clica. Se você quer ser chamado por algum nome social. Entendeu? Então, assim, no seu documento não muda. Seu documento, a não ser que você mudou seu documento oficialmente na lei. Mas, por exemplo, o seu documento está um nome e você quer ser chamado de outro nome. Aí, quando você vai prestar o concurso, tem um campo lá na inscrição que fala se você quer ser, se tem nome social, ele chama. Se você quer ser chamado por outro nome social. Ou seja, socialmente falando, você é Joana, mas no seu documento é João. Ou vice-versa. No seu documento é Joana, porém você quer ser chamado por João, certo? É nesse sentido, esses exemplos que eu estou dando. E é um direito deles. Vamos lá. Sobre a lei. Fica assegurado às pessoas transexuais e travestis, nos termos desse decreto, o direito à escolha de tratamento nominal, tá? Deixa eu ir grifando aqui para vocês, ó. Tratamento nominal, é o que eu acabei de explicar, ok? Eles têm direito a escolher o nome. Continuando. Artigo 2. A pessoa interessada indicará, no momento do preenchimento do cadastro ou ao se apresentar para o atendimento, o prenome que corresponda à forma pela qual se reconheça. É identificada, reconhecida e denominada por sua comunidade em sua inserção social. Certo? Então, a pessoa tem lá o documento, vai preencher e ela coloca o tratamento nominal, como ela quer ser chamada. Ok? No caso, aí, transexuais, travestis, enfim, todos aí, tá? Então, ela informa aí, aqui. Reconheça, aqui. Identificada, reconhecida, ok? Ok. Os servidores públicos deverão tratar a pessoa pelo prenome indicado, que constará dos atos escritos, certo? Então, servidores públicos também entra as pessoas da escola, ok? Então, tem que ser, tem que respeitar o nome que tiver lá, ok? O prenome adotado no registro civil deve ser utilizado para os atos que ensejarão a emissão de documentos oficiais,
acompanhado do prenome escolhido, certo? Então, o que isso significa? É o que eu expliquei. Na certidão de nascimento vai estar o seu nome, no RG vai estar o seu nome normal. Para documentação oficial é o seu nome normal. Porém, né, vai ter um documento à parte que vai falar do seu prenome. Como que você quer ser chamado? Eu já expliquei, tá? Mas o registro civil segue documentos oficiais, tá? Não pode, por exemplo, mudar o nome num histórico escolar, não. Deu para entender? Documentos oficiais. Então, assim, o seu certificado, o seu diploma, o seu histórico vai sair com o nome oficial, o nome que você está registrado. A não ser que tenha mudado oficialmente seus documentos no cartório. Aí já muda, ok? Os documentos obrigatórios de identificação de registro civil serão emitidos nos termos da legislação própria. Os órgãos da administração direta, as entidades da administração indireta, capacitarão seus servidores para o cumprimento desse decreto. Então, tem que ser feito palestras, reuniões, chamar o pessoal e explicar essa lei, porque é para todos. O descumprimento da lei ensejará processo administrativo para apurar a violação, sem prejuízo de infração funcional a ser apurada nos termos. Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. Então, assim, se for descumprida a lei, não é que a pessoa vai ser mandada embora porque desconhece a lei, né? Ou conhece, mas não fez, né? Não vai ser mandada embora, mas vai ser feito um processo administrativo para apurar porque está sendo descumprido aquele órgão, o que a lei está determinando, tá bom? No caso, a escola. Caberá à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, por meio da Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual do Estado de São Paulo, promover ampla divulgação desse decreto para esclarecimento sobre os direitos e deveres nele assegurados. Então, no caso das escolas, se foi publicado em 2010, já era para as escolas estarem adequadas. Então, aquelas que ainda não estão vão precisar se adequar, porque já tem 13 anos essa lei, tá? E, por exemplo, não é culpa da professora não cumprir se a secretaria não informou. O aluno se matriculou lá e daí a secretaria da escola só mandou a lista dos alunos e o nome normal. Em nenhum momento chamou e falou: professores, ó, o nome social é esse. Tá? Olhem o documento, o nome social é esse, então só pode chamar a pessoa por esse nome. Então tem que se adequar, tá? E eu tô falando isso há muitos anos atrás. Deixa eu dar uma experiência que eu tive a respeito dessa lei, tá? Eu já sabia dessa lei. E tanto é que no dia eu estava dando aula para curso preparatório para concurso público, presencialmente, há uns 10 anos atrás já, hein? Foi logo quando essa lei saiu e muita gente não sabia dessa lei e eu estava dando aula justamente falando sobre essa lei no cursinho preparatório. E daí entrou um aluno novo e em nenhum momento me avisaram que ele tinha preenchido um documento falando sobre o nome social, o tratamento nominal, né? Eu esqueci agora o nome, mas não vem ao caso, né? Por exemplo, era João e era para chamar de Joana, tá? Tô dando outro nome para não identificar, ok? E daí ele entrou, sentou lá no fundo da sala, normal, e eu estava falando sobre essa lei. Estava explicando sobre essa lei. E eu não vi a hora que entrou, porque daí o pessoal entra atrasado, senta lá, e você está dando aula, você continua. Aí no momento da aula, eu fui fazer uma chamada para saber, assim, para acompanhar os alunos que estavam frequentando a aula, para depois não chegar
no concurso, eu não tive esse conteúdo, eu faltei, não peguei, aquela coisa toda. E daí, pela lista de chamada, eu chamei pelo nome normal, o nome do registro, do documento, que estava na lista, só o nome do documento. Em nenhum momento estava lá, chamar pelo nome social, tratamento nominal, nada. E eu chamei pelo nome normal. Então, por exemplo, eu chamei João, aí ele pegou, não respondeu. Aí eu chamei umas 3 vezes, não respondeu, tal. Aí ele, com a maior educação do mundo, você vê, né? O que é a educação das pessoas, né? Ele poderia ter feito um barraco ali, naquele momento. Ele poderia ter falado, não, mas como? Eu preenchi o papel, é para ser chamado de tal, não sei o quê. Não, não fez isso, graças a Deus, né? Eu mostrei para ele que na lista que eu recebi não constava o nome social, só constava o nome do documento dele, né? Aí eu falei assim, então vamos aproveitar que nós estamos falando sobre a lei, né? E você é um exemplo aqui presencialmente para nós sobre essa lei, né? E aí eu pedi desculpas a ele falou, não, sem problemas, isso já aconteceu várias vezes comigo, o pessoal não está acostumado ainda com a lei, isso há 10 anos atrás, hein? Agora já não tem mais desculpa. E daí eu falei para ele, me desculpei e pedi para ser colocado para as próximas aulas na lista o nome que ele gostaria de ser chamado. Uma educação, assim, eu fiquei, adorei, né? E adorei ter conhecido a pessoa fantástica também, tá? Mas aí não vou entrar em detalhes depois, né? Porque muito inteligente, passou no concurso público para a Prefeitura de Guarulhos, tá? Ele passou no concurso público da Prefeitura de Guarulhos, muito bem classificado. E o que acontece? Vocês sabem que existe o preconceito em muitos lugares, infelizmente existe, né? E daí ele prestou o concurso da Prefeitura de Guarulhos para infantil e 1º ao 5º ano. É um direito que ele tem, né, de prestar o concurso. É um direito, fez pedagogia, prestou o concurso, é um direito que ele tem de assumir, ok? E muitas mães ficaram com receio. Por quê? Porque a maioria estão acostumadas com professoras com os pequenos, né? Estão acostumados com professoras, mulheres, né? No caso. E eu não sei, não lembro a série que ele pegou. Eu sei que alguns pais fizeram um burburinho lá. Alguns pais fizeram um burburinho porque não aceitavam que ele desse aula para os filhos dela, porque ele, né, gente, nem vou entrar em detalhes. Resumindo, quiseram, a escola quis tirar ele da sala que ele estava. Ele bateu o pé e a lei foi com ele. É um direito dele, né? E a escola foi processada, né? Porque é um direito. Se não fosse um direito, não colocaria para participar do concurso, certo? Então teria que proibir de participar do concurso, porque se abre o concurso, a pessoa passa, né? Fala que não pode ter discriminação, a pessoa passa, muito bem classificada, é chamada, e não querem deixar a pessoa assumir por isso, aí é um problema sério, né? Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, só estou contando o ocorrido porque é um exemplo do que fala essa lei, né? Para respeitar, né? Enfim, e isso aconteceu, mas ele foi muito bem nesse concurso. Eu nunca mais esqueci porque foi um personagem ali na sala de aula, muito educado, muito gentil, muito inteligente e que me ensinou muita coisa aí. Da lei que eu não sabia. Sabia sim ensinar a lei, mas a prática da lei, muitos lugares ainda não estavam cumprindo, como aconteceu naquela escola que eu estava dando aula lá, do cursinho preparatório, que não saiu a lista com o nome social dele, tá bom? Então é sobre isso daí. Bom, vamos dar uma paradinha. Opa.
e a gente vai conversar. Deixa eu dar uma... Não foi gravada essa parte. Rapidinho, então, vou só explicar aqui. Decreto 57.571, 2 de dezembro de 2011. Institui o Programa Educação Compromisso de São Paulo, tá? Qual a finalidade? Qualidade na rede estadual de ensino e valorização dos professores. Essa é a finalidade desse programa, ok? Valorizar a carreira dos professores, dar mais atratividade e qualidade do ensino médio, acompanhar o SARESP, então as escolas que não tiveram rendimento satisfatório, dar um atendimento prioritário aí, compor, né, colocar tecnologias educacionais nos processos de ensino-aprendizagem, então tecnologia em tudo o Estado quer, né, e mobilizar. Para ter uma qualidade de ensino não é só escola, então profissionais da educação, alunos, família, sociedade, para que tenha esse melhor processo de ensino-aprendizagem e valorização dos profissionais. 2 órgãos são responsáveis por acompanhar, fiscalizar, monitorar este programa. Um é o Conselho Consultivo e o outro é a Câmara Técnica de Acompanhamento. Ambos, os funcionários que estão nesses dois, são funcionários públicos, servidores públicos da Secretaria de Educação, tá? Então, assim, não ganha mais nada por isso, por fazer parte desses órgãos, tá? São servidores públicos, ok? Tudo deve ser passado pela mão do secretário, ok? Então, tanto o conselho quanto a Câmara Técnica de Acompanhamento devem passar pela mão do secretário. E quem vai acompanhar esse programa são servidores públicos que já fazem parte da Secretaria de Educação, ok? Aí, essa lei, gente, Lei Complementar 1374, de 30 de março de 22, é o vídeo que eu vou mandar para vocês no dia de amanhã, tá? É referente à aula passada, mas vocês vão receber uma gravação, ok? Amanhã. Para não atrapalhar as aulas que vão começar a semana que vem dos autores. Então, a gente finaliza essa semana a parte das leis de conhecimentos gerais para todos, para a gente começar os autores gerais para todos também. Então, deixa gravado aqui que amanhã não vai haver aula ao vivo, vocês vão receber essa gravação para assistir amanhã à noite. E, em contrapartida, a aula de quinta-feira, ao invés da gente finalizar alguma coisa, nós vamos falar sobre a aula prática, tá? Então, quem puder participar da quinta-feira, nós vamos ter a explicação da aula prática, do vídeo. Então, eu vou explicar passo a passo como precisa ser o vídeo, o que precisa compor o vídeo, né? Cada área. Então, eu vou explicar tudo isso na quinta-feira, para que vocês tenham tempo de pensar na sexta, no sábado, no domingo, porque vocês já vão entrar de recesso, então já dá para vocês irem gravando os vídeos, mandando uma prévia, que eu vou mandar um e-mail, que vocês podem mandar essa prévia, para ser assistida, para ser analisada, ok? E daí a gente marca a aula ao vivo para as apresentações, tá? A gente marca ainda a aula ao vivo. Por enquanto, é a explicação. Nós vamos ter a explicação na quinta e quem quiser ir mandando os vídeos, que é a prévia, melhor ainda, tá bom? Mas só mandem a prévia depois da explicação de quinta-feira. Aí vocês já podem mandar a prévia, tá bom? Eu falo novamente na quinta-feira com vocês. Deixa eu parar a gravação agora sim.